Mi raccomando a foto, bonita. Non mi faça de longe, né? Boa tarde, então. Vamos ter o colóquio hoje com o Marco Cremona. Tá? Antes eu queria comunicar o seguinte, infelizmente, a presença aqui hoje no colóquio quase não tem pesquisadores ou funcionários do CBPF, porque fomos convocados pelo Ministério para um curso obrigatório sobre ética e conduta. Como eu não tenho nem ética nem conduta. O curso não é obrigatório, essa informação, mas a outra informação que nós recebemos é que seria obrigatório, mas isso não importa. Isso quer dizer que grande parte da equipe do CBPF está nesse curso, no centro da cidade, lá longe. Tá? Então, antes de começar com o Marco Cremona... Com a ética? O CBPF vai para frente agora. Vai, é aquela coisa, estamos à beira do precipício, mais um pouco. Tá? Bom, já anunciando o próximo colóquio, vai ser o colóquio do Sérgio Magalhães, de Arquitetura e Urbanismo, no dia 8. E no dia 22, o Sérgio Lucena, sobre a Mata Atlântica. Depois teremos uma série de outros colóquios até o final do ano. Né? Não adianta anunciar agora que vocês vão esquecer também. Também. Bom, Cremona é colega nosso da PUC, italiano de origem, que já dá um certo status. Um certo status. Um certo status. E tem mais de 100 trabalhos publicados, tem um trabalho importante de pesquisa, é um pesquisador de relevo e vai nos falar sobre Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é um desafio você falar sobre Leonardo da Vinci, que é parece que é um ET, né? já se falou sobre, numa época que você tem Michelangelo, Rafael, Botticelli, mais para trás Giotto, então você tem um mundo de assunto aí. Então, Cremona, boa sorte. Já? Nenhuma. Na realidade, não, a minha família vem de lá, mas não de Cremona, do norte da Itália, mas muitos anos antes, né? Mas não de Cremona come cidade, sempre do norte da Itália, da Lombardia. Mas infelizmente não tenho nenhum Stradivarius em casa. Tenho o Torrone, que também é interessante de Cremona. O Torrone é bom. Torrone é bom, mas o Stradivarius não. Então, bom, agradeço o convite e também a presença de vocês. Eu, na realidade, como me apresentaram, na realidade, a minha extração, a minha pesquisa não tem nada a ver com Leonardo da Vinci, obviamente. Eu sou um pesquisador experimental no departamento de física e a minha área de pesquisa é eletrônica orgânica. Então, OLED, células fotovoltaicas orgânicas, transistores orgânicos, essas coisas. Só que este ano são 500 anos que cai a morte de Leonardo da Vinci. E a gente, visto que, como stavamo falando, eu sou italiano, com outras pessoas lá no departamento, o Istituto Italiano di Cultura aqui no Rio, no dia 15 de abril, que na realidade o 15 de abril era o nascimento dele, mas no 15 de abril o Stato italiano decidiu criar um dia do pesquisador italiano no mundo. E, com o fatto che il dia 15 di aprile era também o nascimento de Leonardo, e esse ano são 500 anos que ele faleceu, então a gente eles decidiram de convocar um italiano a dar uma palestra sobre Leonardo da Vinci. E gira, me encontraram na PUC e me pediram para fazer isso. Então, a partir daquele momento, eu comecei um pouquinho a estudar Leonardo, então eu não sou um especialista, mas comecei a me apaixonar um pouquinho dessa figura para tentar entendê-lo melhor. Ma non solamente do ponto di vista artistico, porque acho ovviamente che a maior parte, e a gente vai ver aqui, a maior parte das pessoas conhece ele como artista, ma também como cientista. A gente, físicos in particolare, immaginam que o Galileo Galilei foi o primeiro cientista da época moderna, vamos chamar assim, né? Ma na realidade vocês vão ver que Leonardo foi uma figura assim, de extrema complexidade, e ainda hoje muitas das coisas não são entendidas completamente daquilo que ele fez. Então eu vou tentar falar um pouquinho do Leonardo, das coisas dele, da ciência e também da arte dele, para estimular um pouquinho o conhecimento para vocês e, obviamente, depois cada um vai poder pesquisar as coisas, né? Então, vamos lá.
Eu aqui coloquei a Enterprise das Jornadas nas Estrelas, porque na realidade o Leonardo da Vinci era um desbravador, né? Ele era um cara que realmente hoje tem muitas das coisas que ele até vislumbrou, para nós são corriqueiras, mas na época realmente ele estava indo onde ninguém jamais esteve. Foi o primeiro a despertar de um sono que as pessoas tinham naquela época do Medioevo, né? do Evo Médio, daquelas escuridão que o pessoal estava naquela época. E ele realmente começou vocês vão ver, a pensar e agir de uma forma diferente, que para nós hoje é óbvia, mas para a época absolutamente não era minimamente normal. Então qualquer coisa do mundo, da época, despertava a curiosidade dele. Então, por exemplo, um pôr do sol que mudava de cor o céu, ou o fato que o céu era azul, ou o fato que porque tinham determinadas cores, a água foi, por exemplo, uma coisa que assim, era muito presente em todo o estudo de Leonardo, os pássaros que voavam, tudo isso despertou muita curiosidade e estudos que ele fazia, mas de uma forma diferente daquilo que o pessoal antigamente fazia, porque tinha gente que nem se perguntava por que essas coisas aconteciam, né? Aqui eu vou mostrar um dia típico di Leonardo, 1490, depois eu vou mostrar as coisas do tipo quando nasceu, quando é, mas primeiro vamos olhar isso de uma forma um pouquinho mais dinâmica. Um dia típico di Leonardo, então todo mundo hoje com o smartphone tem aquela coisa de to-do list, né? Então esse era o to-do list do Leonardo, um papel que foi encontrado que ele queria fazer em um certo dia. Então, por exemplo, aprender a medida de Milão e dos subúrbios, como fazer a medida de uma cidade. Desenhar a planta de Milão, claro que ele não é que fazia tudo isso em um dia, mas era uma coisa que ele começava a pensar. Procurar um mestre de cálculo para aprender a quadratura do triângulo, perguntar a um cara que se chamava Giannino come a Torre di Ferrara, come foi construída, etc. Etc, etc. Até, por exemplo, observar o pé do ganso. Se fosse sempre aberto, sempre fechado, o animal não conseguiria andar. Então, por que ele movia esse pé dessa forma? Por que o céu é azul? Né? Ou por que o peixe na água é tão rápido, mais veloz do pássaro no ar, quando deveria ser o contrário, já que a água é mais pesada e mais espessa? Então, essas coisas que para o 99% da população eram perguntas que não se faziam, para ele eram fundamentais. E queria descobrir tudo dessas coisas, né? Então, Leonardo era realmente insaciável. Ele nunca parava de observar e refletir, né? Então, qualquer coisa era uma pergunta para ele. Aí, aqui tem uma frase que ele bota em um codice atlântico, que é muito importante, que representa um pouco aquilo que ele pensava, que vai ser uma costante em toda a existência dele. Or non sanno, vou ler in italiano antico, ma na realidade questo si chiamava volgare, or non sanno questi che le mie cose sono più da essere tratte dall'esperienza che d'altrui parola, la quale fui maestra di chi bene scrisse, e così per maestra la piglio e quella in cui tutti i casi allegherò. O que ele quer dizer aqui é que para ele o mais importante não é o que está escrito nos livros antigos, que também ele poderia até saber da existência, mas o que é interessante para ele era a experiência. Tudo que vinha da experiência para ele era importante e fundamental. E ovviamente a dialética, ou seja, aquele debate costruttivo che esiste entre a razão, o raciocínio, a experiência, etc., era fundamental. Ele não é que você chegava para Leonardo e falava, olha, essa coisa aqui é assim porque o Papa mandou que seja assim. Ele não acreditava, falava, não, eu preciso ter uma experiência disso, e depois a gente pode debater, ver se funciona, se não funciona, o que fundamentalmente é. Então, através do raciocínio, a experiência, e não através de crenças ou suposições, que era aquilo que naquela época era muito comum, né? Leonardo é realmente o homem do Renascimento, daquele, vamos chamar assim, desenvolvimento que tinha naquela época, que começou com Leonardo, antes também um pouquinho, e foi até para frente sobre a revolução verso a civilização moderna, né? Sigmund Freud disse que o Leonardo foi o primeiro homem que se desperta do sono medieval mesmo, né? Freud tinha uma visão um pouco, eu acho, um pouco distorcida, come Freud sempre tem essa visão um pouco distorcida sobre as coisas que acontecem sempre com aquelas coisas meio com fundo sexual, mas na realidade, no caso de Leonardo, acertou em algumas coisas, né? Então, dentro da minha apresentação vão ter algumas palavras que depois eu vou pegar no final. Uma delas agora é a observação. Então, a gente começa a perceber que Leonardo tinha uma fortíssima observação sobre o que acontecia. Outra coisa importante era a curiosidade.
Curiosidade porque a gente chama a curiosidade como a mãe da ciência, né? Então, para ele, tudo que circundava ele, que estava em volta dele, era fundamental e tinha uma curiosidade muito forte, né? Aqui, na minha época passada, eu era um fã de Mickey Mouse na época da Itália, e lá eles fizeram também um quadrinhos com Leonardo e esses dois que ajudavam ele a pintar depois a Mona Lisa. Então aqui ele falava realmente, a curiosidade é a madre da ciência. Então pode perguntar qualquer coisa que a gente está aqui para isso, né? O Leonardo é homem total, ou seja, em alguns livros, inclusive em um dos últimos que saíram sobre Leonardo, ele realmente é chamado homem total, porque praticamente é a figura do homem como o homem é, ou seja, interessado e envolvido em todos os aspectos da natureza, do saber, da intelectualidade, da parte até manual, não somente uma ou outra coisa, né? Então aqui tem uma expressão de um outro filósofo aqui que fala o homem é único não somente porque faz ciência ou faz isso, mas porque faz um pouco de tudo. Então Leonardo é realmente o homem que representa todos os homens, mas no sentido cheio do termo, vamos chamar assim. Esta scuola de Atenas, che fu pintata por Raffaello, che sta in quello che si chiamano le stanze di Raffaello, in Vaticano, rappresenta un debate entre os grandes filósofos da época. Só che Raffaello, ovviamente, che è un contemporaneo di Leonardo, che sta aqui, Raffaello, vou mostrar para vocês, ele se autorretratta, ele coloca Leonardo e Michelangelo in due lugares differenti. O che mi interessa mostrare è onde ele coloca Leonardo. Leonardo da Vinci è collocato aqui, no lugar de Platão, porque Platão era o filósofo da dialética. Então, do que era exatamente o que Leonardo sempre falava, ou seja, o fato de ter dialética, contraposição entre experiência, raciocínio, etc., era exatamente o que Leonardo pregava, de uma certa forma, falava, e por isso ele colocou Leonardo como Platão, ao lado de um outro filósofo. E aqui tem o Raffaello montado aqui, ele é um autorretrato, é isso aqui, e aqui embaixo tem o Michelangelo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, que praticamente é colocado como um outro filósofo, que se não me engano é Heráclito. Então aqui ele já mostra que as pessoas que estavam em volta dele sabiam do que Leonardo falava e poderiam até não concordar em determinados momentos, mas ele era considerado una pessoa importante daquela época, né? Não era Michelangelo e Leonardo sempre si detestaram um com o outro, mas se respeitavam profundamente, apesar de ter opiniões completamente diferentes em muitos assuntos, né? Então, normalmente Leonardo é considerato um gênio universal, de novo naquela storia do total. Por quê? Porque ele é gênio do latino no sentido de gerar, criar, etc., mas também universal em dois sentidos. De um sentido universal que é conhecido universalmente, mas também porque até aquela época fazer muitas coisas vamos chamar assim, nas atividades humanas era muito fácil, em um certo sentido. Era fácil, no caso da inteligência de Leonardo, era mais simples que hoje. Hoje, vocês sabem perfeitamente, se uno faz microscopia de força atômica, não é que começa a fazer, não sei, Rutherford backscattering ou outra coisa, não é? Ou ciência nuclear, ou física nuclear. Então, significa que era um pouquinho mais difícil hoje tentar abranger todos os conhecimentos. Só que naquela época era um pouco mais fácil e ele era um homem que queria fazer isso, que tentar juntar todos esses conhecimentos, né? Então, por isso que normalmente o pessoal chama ele de universal, né? Mas quem era finalmente Leonardo da Vinci? Bom, então, primeiro ele, não sei se você sabe, ele era filho ilegítimo. Ele não era filho legítimo do pai dele, porque o pai teve uma aventura com uma camponesa, ele foi filho dessa relação, ele na realidade não conheceu a mãe dele, foi por isso que Freud disse que ele em todos os quadros pintava essas figuras mais ou menos maternas. Ideia do Freud, não é detto que seja assim, mas de qualquer forma. O pai dele era tabelião, e a mãe era camponesa, exatamente, que ela não conhecia. Ele não estudou nos livros clássicos, porque sendo filho legítimo, ele não podia ir na escola como os outros filhos do cara. Então foi dado ao avô, foi cedido ao avô, que na campanha criou esse filho e
na realidade, isso foi até a sorte dele, porque em vez de ficar enfiado em um livro que de repente as pessoas iriam sair muito assim, focadas em uma certa coisa, ele teve a possibilidade de passear e de conhecer a natureza, etc. Né? Por isso que ele se chamava Homo senza lettere, porque ele conhecia um pouco de latim e poucas outras coisas. O resto ele aprendeu com a experiência. Né? Aceitava todos os trabalhos, mas não prometia terminá-los e, de fato, não terminou um monte de trabalhos que ele começou. Né? Ele foi preso a 24 anos porque acusado de ser homossexual. Isso é também outra coisa muito assim, debatida, porque na época era muito comum as pessoas serem acusadas de alguma coisa só para tirá-la da circulação. Então mas saiu, ficou pouco tempo na prisão, foi cozinheiro em uma taverna, pintou, apesar de tudo, somente 30 pinturas, não é muita coisa, apesar de a gente conhecer muitas delas. Criou modelos de anatomia humana, foi um dos primeiros pintores a pintar com óleo e não com o ovo, né, a têmpera à base de ovo. Dissecou cadáveres, eu vou mostrar para vocês umas coisas interessantes sobre isso, roubando nos cemitérios, aquilo que a gente conhece lá no Frankenstein, ele fazia exatamente isso. Era surdo, disléxico e ambidestro. A história que ele escrevia de direita para a esquerda, que o pessoal fala que pode ser até para proteger algumas coisas que ele fazia, mas era porque para um canhoto é muito mais fácil escrever daqui para cá que daqui para cá. Então, para ele que escrevia nos dois lados, e a esquerda para ele era muito mais forte como uso que a direita, era muito mais simples escrever da direita que para a esquerda. E é por isso que muitos dos escritos deles, até aqueles que não representam nenhum tipo de patente, vamos chamar assim, são escritos dessa forma. Né? Bom, para Leonardo o mundo, em geral, não era complicado. Era um desenho que, uma vez que você começa a entender um pouquinho e coloca os pontos, né, junta todos os pontos, dá para entender melhor. Aqui a figura final desse desenho é uma lâmpada, né? Se você não junta todos os pontos, é difícil de entender. Era mais ou menos o que Leonardo achava. Toda a natureza tinha que reconduzir a uma figura só. E a figura para ele importante era a figura do homem. A figura do homem é a figura central para Leonardo. Leonardo, tudo que faz e tudo que estuda é para entender o homem. Isso é o que aprendi. É fundamental isso na visão de Leonardo, o fatto que o homem é o centro de tudo. Fundamentalmente. Ele tem que entender a natureza do homem. Né? Então, aqui ele chama que l'uomo è detto dagli antichi un mondo minore, ou seja, come dizer que o homem junta tudo dentro dele, a mesma natureza, o mundo que envolve ele. Né? Então, o homem é um reflexo de uma ordem superior, uma entidade que possui elementos que compõem o mundo inteiro. A imagem que eu botei aqui, aquela imagem que foi lançada lá com aquele satélite, né? Então, era só para lembrar um pouquinho a ideia nossa também de mostrar a figura humana para eventuais extraterrestres. Então, aqui se interessa um pouquinho em todas as várias campos do saber, da botânica, física, tecnologia, anatomia, música, tudo. Ele quer fazer um pouco de tudo, né? E realmente vocês vão ver que fez muitas dessas coisas. Essa figura que é o homem vitruviano, que é uma figura chave para Leonardo, é muito importante e às vezes é considerada bonita, assim, mas para quem não leu um pouquinho sobre isso, eu quando comecei a ler isso, acho que é uma coisa realmente fantástica. Pela primeira vez, Leonardo consegue fazer com que o homem fique inscrito tanto no quadrado que no círculo. Se vocês olham, os pontos do homem conseguem estar dentro de um círculo e dentro de um quadrado. E faz isso deslocando o quadrado e o círculo. Eles não estão exatamente centralizados, eles estão um pouquinho defasados. Esse é um truque que ele usa para poder conseguir fazer as duas coisas com o homem, que pelo contrário está centralizado. Né? Mas o que é interessante é que o quadrado, obviamente, para os antigos representava a Terra e a circunferência era o céu. Então o homem aqui, de novo, central, ele é a união entre o divino e o terreno. Então é o que fornece esta ponte entre o que é divino e que é a parte terrena. Né? E outra coisa interessante que eu nunca tinha prestado atenção, esses traços que dá para ver aqui, né? Esses tracinhos pretos, não são, uno pensa que sejam simplesmente dobras da figura, na realidade não, são unidades de medida que ele coloca aí. E
estão exatamente no homem, eles estão colocados no homem que está dentro do quadrado, no homem terreno, não no homem divino, vamos chamar assim. Isso porque ele quer mostrar que, na realidade, a arte, que é aquela que ele quer fazer, que se baseia no homem, tem que estar baseada na ciência, então nas medidas. Então as medidas matematicamente mensuráveis devem levar a uma ciência muito boa, muito melhor. E é por isso que as medidas estão dentro do homem que está inscrito no quadrado, não naquele outro que é o homem divino, que tem outra conotação, né? Esse homem vitruviano foi usado também aqui em 2019 para a capa do The Economist, e quem assistiu a Westworld no HBO também usaram isso, porque aqui era um robô, um troço lá. Vejam que, falando de robô, Leonardo foi o primeiro a construir um robô, um mini robô, na realidade um robô muito básico, que é isso aqui, e que na realidade ele servia para afastar os inimigos. Na realidade esse robô é simplesmente uma série de engrenagens que, movidos por um cavalo, uma mula, uma coisa embaixo, faziam simplesmente assim, e visto de lontano, de longe, se você colocava esse em cima de um castelo, se um troço fazia assim, montado com arma, espantava os possíveis inimigos. Então, na realidade, isso aqui é um primeiro robô construído em 1495, se a gente considera como ideia. Mas a ideia dele era realmente construir um ser humano. Eu falei antes de Frankenstein, mas a ideia dele era essa, era tentar entender até o final como funcionava o homem, também por isso que dissecava cadáveres, porque ele queria mesmo entender isso, né? Pode parecer estranho, mas era uma ideia bastante meio maluca, no caso do Leonardo. E isso ficará sempre frustrado nele, tanto é que eu coloco aqui uma outra palavra importante, que é o fracasso, porque o fracasso para Leonardo também é uma costante do trabalho dele, não é somente todo sucesso, né? Eu aqui falo do fato de criar um ser humano, mas tem uma famosissima pintura de Leonardo que nunca foi vista porque não conseguiu fazer, porque visto que ele experimentava coisas novas, ele queria colocar esta grande pintura em uma sala lá em Milão, conseguiu montar esta figura, só que a técnica que ele usou começou a fazer com que a pintura começasse a se dissolver. E para evitar isso, ele tentou fazer um último gesto de desespero, jogar fogo embaixo da pintura para tentar secar, e com isso destruiu toda a pintura. Mas era uma coisa que ele demorou um monte de tempo para fazer. E dessa pintura não existe mais nada, senão alguns desenhos preparatórios. Então, a palavra que eu coloquei aqui é realmente fracasso, porque a gente pensa que Leonardo sempre foi bem sucedido, não é assim? Então, isso principalmente quando falo com alguns alunos que se queixam que os experimentos não funcionam, faz parte da aprendizagem, né? Por isso que eu botei aqui o nosso Churchill dizendo isso, né? Que cada fracasso, na verdade, serve depois para o sucesso seguinte. Bom, aqui não é que vou ler tudo isso. Ele nasce em 1452, morre em 1519, com 67 anos, que para a época deles era como hoje viver há 100 anos. Mas o que eu coloquei aqui é interessante, porque mostrei algumas coisas para as pessoas se colocar historicamente na época de Leonardo. É muito engraçado porque ele praticamente vive ao longo de uma época muito importante, onde está o descobrimento aqui o Brasil, né? Tem o descobrimento da América, tem a peste a Milão que é importante, a Michelangelo que esculpe a Piedade, e assim por diante. Aqui o Vaticano rejeita a sua candidatura para pintar a Capela Sistina, porque ele não era bem visto pelos padres. Depois eu mostro uma das razões pelo qual isso acontecia. Ele é contemporâneo de Copérnico e dividiu algumas ideias com ele. E assim por diante. Ou seja, essa é a cidade dele, 20, pequenininha. Isso aqui é só um cara da peste, que eram os caras que iriam, praticamente os doutores da época, os médicos, que iriam com esta máscara assim, que depois está também lá em Venezia, quem foi em Venezia viu essas máscaras assim, e era para não respirar, eles diziam, aqueles ar contaminado da pestilência, né? Aqui a Piedade de Michelangelo, e aqui sopra o Pedro Cabral que descobriu o Brasil. E aqui é a linha do tempo. Aqui, em 1452, ele nasce, e aqui morre. Aí tem Copernico, Michelangelo, Machiavelli, Lorenzo de Medici. È un mondo realmente estremamente ricco onde
onde ele nasce. Isso também favoreceu Leonardo. Aqui tem a descoberta da América. E aqui é Galileu. Galileu é exatamente 100 anos depois de Michelangelo, de Leonardo. Ou seja, é muito tempo, se vocês pensam, mas a nível de uma linha de tempo de 500 anos não é nada. Mas aqui Leonardo viveu e o Galileu e o Newton estão aqui, bem longe, né? E outra coisa que eu mostro também é que do Renascimento até hoje se passaram só 500 anos e a gente está usando eletricidade só desde 1830. Nada em comparação com o que passou daqui até aqui, né? Aqui tem o smartphone, a televisão, o transistor, a lua, menos de 200 anos aqui, entendeu? Então, o que era aqui, eu falo de Leonardo, já falei dele de algumas coisas, mas o que era a pintura para Leonardo da Vinci, né? Bom, aqui eu coloco algumas das obras mais interessantes de Leonardo. O primeiro desenho dele, que é uma vista do Arno, a Anunciação. Aqui tem uma das Madonas, aqui uma dama com esse arminho, a Mona Lisa e a Última Ceia. Bom, eu vou mostrar aqui, não vou falar todos os dipintos, as pinturas que seria impossível, mas vou falar principalmente dessa aqui, que é menos conhecida pelo grande público, que é a Anunciação. E ela é uma revolução da pintura, uma enorme rivolução. E não parece, perché parece uma pintura muito tradicional, ma na realidade não é. Eu vou mostrar porquê. Ela está em Firenze, na Galeria degli Uffizi. Bom, vamos analisar a pintura em detalhe. Vou mostrar para vocês outros 3 quadros desse aqui, do mesmo tema, que são esses 3 aqui. São contemporâneos dele, mais ou menos. Isso aqui é o Beato Angelico, Carlo Crivelli, que é um dos meus favoritos daquela época, e Botticelli, né? Se vocês olham esses 3 quadros, o que vocês reparam de diferente, assim, muito evidente, entre esses 3 quadros e esse quadro aqui? O que é isso que faz assim? Não consigo entender. Sim, tirando isso, vamos lá. É? Não, isso é. Veja uma coisa mais big picture. Olha esse. Não, desculpa. Opa. Esse e isso aqui. Não, aquilo depois eu vou analisar cada ponto, mas entre esse e esse, todos esses 3 estão, que era até aquela época, todos faziam assim, todos estão dentro de um ambiente fechado, todos. Nenhum está fora. Como hoje, quando você deve fazer um projeto, para o CNPq, a CAPES, etc. Se você já fez um outro projeto, o que você faz? Pega aquele projeto antigo, dá uma modificada, porque está fazendo coisas novas, mas é verdade, ninguém tem tempo de fazer tudo de novo, né? Então, aquela época, quando o cara falava, olha só, você faz uma anunciação para mim, o cara iria lá ver como fazia o outro cara, fazia uma coisa parecida. E Leonardo não se contenta disso, ele faz uma coisa diferente. Ele coloca a anunciação em um jardim. Por que o jardim? Porque para ele o jardim é a representação do ventre de Maria, ou seja, da parte onde ela vai ser a mãe do Cristo. Só que ele coloca o jardim com uma abertura, e não é fechado, para dizer que ela aceitou porque ela quis, não porque foi obrigada. Então tem uma abertura aqui. Isso já foi uma coisa que revolucionária, ninguém tinha feito isso antes. Então, aqui tem o jardim, aqui tem a abertura, e aqui tem as flores embaixo. Essas flores são margaridas verdadeiras. Antes de pintar, ele fez um estudo detalhado sobre essas flores. Ele, em nenhuma pintura dele tem uma flor, uma montanha, ou alguma coisa que não seja verdadeira, que não seja... Ele não inventou nada, ele sempre pegava o que era na realidade, a natureza, né? Então aqui tem uma flor verdadeira. Essas montanhas existem realmente, tem uma foto dessa montanha que ele colocou aqui em fundo. Não vou entrar no detalhe di come ele está meio com esse sfumato, come si chama in italiano, ma depois eu vou falar dessa maneira de fazer a perspectiva dele. Aqui tem a perspectiva que já naquela época alguns estavam fazendo, só que ele adicionou a essa perspectiva um outro tipo de perspectiva, que era a perspectiva que a gente chama de física, ou seja, o fatto que as coisas mais longe são consideradas mais, assim, menos detalhadas, né? Sfumadas, como se diz em italiano, essa palavra de esfumar. Ele coloca também o interno, ele falou, eles estão fora, mas não é que a Maria estava na rua, a casa dela está aqui, tá? Não é que...
O anjo tem também uma outra flor, e esta flor também é verdadeira, é aquilo que em italiano se chama giglio, não sei como se chama em português, mas tudo bem, é uma flor típica, aquelas brancas assim. Essa técnica de fazer esses véus assim é muito usada para Leonardo, vou mostrar para vocês outra maneira que ele faz, então é um detalhista disso, extremamente forte. E Maria aqui está lendo, Maria está lendo um livro, esse livro aqui, que está aqui. O livro que está lendo ela, se a pessoa vai fazer um aumento disso aqui, é exatamente onde tem a anunciação no Vangelo. Então ele, até esses particulares, ele fazia, assim, era um detalhista até o último momento. É por isso que ele às vezes não conseguia finalizar nada. Ele não conseguia finalizar os trabalhos. Esses outros dois quadros também. A Mona Lisa, que para nós se chama a Gioconda em italiano, e isso aqui é a Dama do Arminio, que é esse bicho que está aqui, né? Bom, esse é mais conhecido, né? Qual é a grande diferença desses dois quadros? A parte o fatto que esse é mais conhecido, que está parece mais tranquilo, é que ele, uma das primeiras vezes que acontece, na verdade foi a primeira vez que foi na pintura, que usa essa mulher, não está olhando quem está fazendo o quadro. Ela está olhando outra coisa. Ela não está nem aí para quem está olhando o quadro. Praticamente ela está olhando o amante dela, na realidade. Ela está olhando o cara com o qual ela está namorando. E Leonardo faz isso pela primeira vez. Ninguém tinha feito isso na época. E esta torção de 3/4 é típica, e dali para frente um monte de gente vai usar. Hoje em dia, todas as fotos que se vocês prestam atenção, o pessoal que faz uma foto que quer mostrar um certo movimento, é sempre mostrada por 3/4, nunca é de frente, né? Então ele usa esta maneira de colocar as pessoas de 3/4 para representar um pouco o movimento. Tem outro fato, que aqui, esse bicho aqui, é um bicho meio silvestre, então não é uma coisa que está ali paradinho. Então se você presta atenção, aqui, a mão dela é representada com um monte de músculos assim que está, porque ela deve segurar, porque esse cara está se mexendo. Então esta representação verdadeira do quadro faz com que você veja a natureza do bicho. Ele está ali, mas não queria estar ali, porque ela está deixando ele preso. É por isso que tem esses músculos que estão praticamente bem tensos, né? E aqui os olhos da Mona Lisa, porque obviamente eles são ligados à pessoa que está olhando, porque ele quer mostrar uma outra coisa, vou falar em 2 minutos, e essa não, essa está olhando outra coisa, né? O Leonardo dizem também que fez a Mona Lisa olhando também o rosto dele, né? Isso tem um debate sobre isso, mas ainda não se sabe. Mas o fato que esta Mona Lisa represente uma mulher ideal, isso é quase certo, né? Eu vou mostrar para vocês uma coisa. Aqui na Mona Lisa, você vê que tem esse quadro, representa 3 pontos importantes para ele. O contrapposto, que se chama assim, o sfumato e a prospettiva aérea. Está escrito em italiano, ma perché non sabia come tradurre esattamente isso. O contrapposto significa que no quadro, em quase todos os quadros dele, ele tem uma contraposição tra o bene e o mal, o yin e yang, e a coisa tipo o movimento e a calma, esse tipo de coisas. Lo sfumato, que é essa parte aqui que eu falei que vai ser sfumato, e a perspectiva aérea, que usa o azul para dar essa perspectiva de coisas distantes, né? Se você presta atenção, aqui ela não está rindo, ela está séria. E se você olha ao outro lado, ela está rindo. Então, na realidade, ele usa esse truque para dar, primeiro, um sorriso muito mais emblemático, que não é aquele sorriso fácil de desenhar, e para mostrar a vida e a morte, a tristeza e a alegria, o fato que as pessoas, quando vivem uma vida, não têm tudo igual, ou sempre bem, ou sempre mal. Então, tem essa contraposição, né? E essa contraposição não está só na figura dessa mulher, mas está também na paisagem no fundo, porque as montanhas, os lagos, esse rio que existe, são coisas que praticamente estão sempre em contínuo movimento. A água e as montanhas são coisas que a natureza faz com que elas se mudem.
E isso para Leonardo é importante, né? Então tem a parte, vamos chamar assim, esse quadro, eu vi um documentário sobre esse quadro que dura 1 hora, só falando desse quadro, é uma coisa assim, alucinante. Eu estou dando alguns exemplos, que tem gente que estudou a vida inteira somente como ele fez esse quadro e que representa. Tem coisas que são escondidas, por exemplo, aqui dá para ver uma ponte. Esta ponte aqui, ele era assim, fissurado para as pontes, porque tinha a ideia dele que poderiam servir para evitar algumas enchentes em alguns lugares, então ele estudava como fazer isso. E esta ponte existe realmente. Ele pintou uma ponte existente sobre o Arno, que é o rio que passa pela Florença. Ele então conhecia bem isso aqui e pintou esse... Só para dizer que tudo que está pintado é realmente verdadeiro, existe na natureza lá. Então, tem até nos pequenos detalhes que ele faz, né, a representação da natureza. E aqui tem uma contraposição entre a natureza, que é praticamente o que está no fundo, e a mulher, a figura humana que está de frente. Então tem essa ideia de homem dentro da natureza, como parte da natureza, mas ao mesmo tempo como parte importante, mais importante disso, né? E outra coisa interessante é a maternidade. Não sei se vocês sabem, mas já foi debatido. Essa mulher, sempre para aquela ideia da contraposição, quando ele pintou, ela já tinha morrido, era falecida há 2 anos, mas ela estava grávida. E dá para entender isso, aqui não dá para ver, mas esse véu que ela tem aqui em cima era típico das mulheres que eram grávidas, e a maneira como ela usa esse braço aqui, para algumas pessoas que sabiam de como era naquela época o movimento e as pessoas como se comportavam, mostra com alguns escritos da época que ela estava grávida. Então aqui também ele conseguiu reproduzir a figura dessa Mona Lisa, lembrando também esta, vamos chamar assim, esta coisa entre a parte da mortalidade humana e a vida, porque ela estava praticamente grávida. Então qualquer pintura dele, no final eu vou mostrar da Última Ceia, uma coisa interessante, é rica dessas coisas que ele botava nas pinturas. Então, para Leonardo, a pintura é ciência, e a ciência, obviamente, pode ser estudada através da pintura. Então, além de ser artista, etc., etc., ele começou a fazer estudos anatômicos. Veja que naquela época, como sempre, ninguém usava isso para cadáveres, porque era proibido. Se você era pego a fazer isso, a igreja condenava você à morte, direto, não tinha apelo. Só que ele tinha que fazer isso para estudar como era a natureza humana, porque ele era interessado em descobrir como era feito o homem. Então, os estudos anatômicos de Leonardo são algo que até 1600, ou seja, 200 anos depois dele, eram estudados depois da medicina porque eram perfeitos. Não tinha nada melhor que aquilo que ele tinha naquela época. Então, aqui tem alguns exemplos de estudos que ele fazia. Esse sacrifício que eu falei, não é porque sacrificava as pessoas, era porque, na verdade, é o sacrifício de fazer isso na ideia de conhecer a figura humana. Aqui na parte dos ossos, o coração, que para ele foi um mistério que nunca conseguiu desvendar, para ele era muito complicado entender isso realmente. E aqui também uma figura, se você olha o desenho dele no Códice Windsor desse feto, é praticamente idêntico a uma foto hoje, feita com técnicas avançadas. Então, na verdade, não tem muita... Ele realmente conseguia fazer isso como um detalhe incrível para aquela época, né? Só para dizer, isso não era incomum, ele começou a fazer isso, mas naquela época tinha muita gente que fazia esse tipo de estudos, só que, imagina hoje, a gente descobre uma coisa importante na nossa pesquisa, a primeira coisa que a gente quer fazer é publicar. Publicar porque, não somente porque serve para o currículo, mas também porque, geralmente, a gente quer que todo mundo conheça o que você descobriu. Eles não podiam fazer isso, porque se eles tivessem publicado algo assim, era automático que iam ser matados, ou pelo menos presos. Então tinham truques que eles faziam. E como eram truques? Os truques eram colocar em alguns dipintos esse tipo de estudos, mas camuflados. Ou seja, esses estudos escondidos no dipinto, que somente as pessoas com qual eles conversavam, que tinham alguma dessas ideias, pudessem entender. A Capela Sistina, para quem vai lá, é cheia disso aqui, é cheia desses truquezinhos. Um deles é bem famoso, é isso aqui,
a criação do homem. Se você pensar, Michelangelo, isso foi feito por Michelangelo, não era um idiota, então, se tivesse que fazer a criação do homem, não iria representar o homem já prontino, feito. Então, isso não representa a criação do homem, representa a passagem da inteligência do homem, do Deus, para o homem. Ele está dando para o homem, que já está prontino, porque senão ele representava o homem sem uma perna, sem um braço, uma coisa dessa. Aqui, ele está já bem feito, ele está só toccando para passar o conhecimento, a inteligência, essas coisas. Então, nada de anormal que esta parte seja o nosso cérebro. Se você olhar tudo isso, é uma pintura do nosso cérebro. Inclusive com essa parte aqui que parece um cinto lá, ma che è esattamente isso aqui, olha, representa exatamente isso. Se ele tivesse feito isso e representado e dado para as pessoas, isso não teria, obviamente, funcionado. Mas assim, ele conseguiu mostrar. Esse tem vários exemplos. Tem um outro, que é esse sacrifício do Noé, sempre di Michelangelo e da scuola dele. Aqui você vê que mataram um bicho e está dando um fígado aqui para as pessoas para fazer o sacrifício, né? Só que esse cara, apesar de dar o fígado para esse outro, ele está olhando o pulso desse cara. E esta mulher está olhando o pulso dessa mulher aqui. Esse é um código para dizer que o que está sendo representado nesse quadro na realidade é a figura do pulso do homem, que é esta parte aqui, os tendões, que estão aqui. Então, na realidade, eles tinham uma linguagem para mostrar o que estavam fazendo, uma linguagem que não podia ser aberta, como é hoje, porque era impossível para fazer isso. Então, aqui, essa é uma figura do Leonardo, que conhece o trabalho do Michelangelo, e Michelangelo conhece o trabalho di Leonardo, então os dois se trocam as coisas, e isso aqui é exatamente esses tendões, esse braço aqui, é esta parte aqui. E assim por diante, tem o fígado, os pulmões. Na Capela Sistina tem todo o nosso corpo humano exposto, todo. Outra coisa que acomuna Leonardo com a gente, com nós pesquisadores, ele mudou, esses são os pontos onde o Leonardo passou. Esses vermelhos é onde ele trabalhou e os amarelos é que não tem uma testimonianza esattamente scritta. Mas ele praticamente tinha uma perseverança enorme para poder ir num lugar no outro. Por quê? Porque ia onde o cara pagava. Come hoje. Se uno é pago aqui, eu estou aqui porque na época na Itália não tinha como eu fazer pesquisa e ser pago lá. E assim por diante, ele foi para Firenze, Milano, Ludovico Sforza, Lorenzo de Medici, il famoso Magnifico, Francesco I, re di Francia, e assim por diante. Ele ia para a esquerda, para a direita, aonde ele era pago. Né? E uma coisa interessante, vocês fazem o currículo, todo mundo faz currículo, Leonardo fez currículo para ser empregado por esse cara aqui, por Ludovico Sforza. E como a gente, quando você manda um currículo para um lugar, você corta e faz o currículo em função de quem é que está contratando você. Você não vai falar uma coisa para um cara que não quer escutar aquela determinada coisa. E o Leonardo fez exatamente o mesmo. Ludovico era um cara que queria guerra, então ele disse que fazia tudo para ele ganhar a guerra. Então ele fazia pontes para usar em batalha, eliminar água dos fossos, demolir cada fortaleza. Ele sabia fazer, veja que ele diz, sei demolir cada fortaleza, tudo, ele pode fazer qualquer coisa, é um currículo mesmo. Inventei canhões para se transportar, sei como construir sem nenhum ruído percursos subterrâneos, né? Assim, as pontes, aqui os canhões. Construirei carros cobertos seguros inatacáveis, dotados de artilharia, construirei catapultas e outras máquinas. E no ponto 10 é engraçado, no ponto 10 fala, depois, se em tempo de paz você não tem proprio nada para fazer, eu consigo fazer qualquer obra, seja de forma de escultura em mármore, bronze, argila ou em forma de pintura, posso fazer qualquer coisa. E potrei realizar o cavalo que você quer realmente fazer, que nunca foi construído, aliás. Então, você vê, é exatamente como a gente, não mudou nada, né? Isso aqui é o famoso tanque que ele tentou projetar, isso aqui é a catapulta, e aqui o cavalo, que ficaram desenhos, e que agora Milão construiu, tem um escultor famoso, não me lembro quem,
que pegou os desenhos e fizeram um cavalo e colocaram lá também. Finalmente existe este cavalo feito como, não grande quanto o Leonardo queria fazer, mas tudo bem. Esse aqui é um carro que ele queria exatamente mostrar que podia fazer. Isso foi reconstruído recentemente na Itália e mostra uma máquina da guerra. Isso aqui preso a um cavalo, imagina, isso aqui roda, isso aqui faz uma rotação desse aqui, imagina quanta gente pode matar um troço desse. Então. E ele se considerava mais um engenheiro militar, etc., que um pintor ou que um scultore, uma coisa dessa. Aqui, você me avisa, porque vou tentar finalizar em tempo. Aqui tem o famoso discurso do porquê ele é também considerado cientista, né? Apesar de tudo aquilo que eu falei aqui, ele mostra essa perspectiva, come fala, aérea, una ottica atmosferica, ou seja, veja aqui que ele fala, dunque tu, pittore, quando fai le montagne, fa che di colle in colle sempre le bassezze sono più claras che le altezze. Então ele mostra como fazer para mostrar essa perspectiva de longe, de distante. Veja que isso para nós é idiota, fala, pô, mas isso é óbvio. Mas não é óbvio para ele lá. Naquela época ninguém fazia esses desenhos assim. Então, essa ideia de mostrar a parte de fim, né, que aumenta, que vai ser, é muito inovador. Né? Isso foi feito entre 1494 e 1508. E essa é uma foto de hoje. Então, você vê que não é muito diferente. Ele se perguntou por que o céu é azul. E ele conseguiu chegar muito próximo daquilo que o nosso amigo Lord Rayleigh descobriu em 1900. Né? Leonardo foi fazer uma excursão de alpinista no Monte Rosa, que não era normal daquela época, porque quem iria lá fazer essa excursão eram só malucos ou camponeses. Ele foi lá, aliás o Monte Rosa descobri che si chiama Monte Rosa non perché seja pelo fatto do rosa, ma perché in dialetto daquela região, a maneira de dizer rue é para dizer glacial. Então é outra coisa, mas tudo bem. Ele foi lá, ele quando sobe nessa subida, ele vê que o céu fica sempre mais escuro quanto mais sobe. De novo, as pessoas que faziam isso não prestavam atenção, era uma coisa normal. Ele falou, pô, se é assim, significa quanto mais, se eu tivesse que subir ainda mais na região que eles chamavam de região do fogo, que era o espaço, o céu ficaria preto, porque se vai, chega preto. Então, o fato do céu ser azul não é do céu, mas é um efeito de algumas coisas que ele chamou partículas pequeniníssimas, que ele chamou de atomi, e que fazem ficar luminosas por efeito dos raios solares e brilhar contra o preto do céu do espaço. Né? O texto original é isso aqui, se chama Del colore dell'aria, da cor do ar. E ele explica exatamente isso. Então ele chega ao ponto-chave do problema, que é a dimensão dessas partículas, que devem ser muito pequenas para poder fazer com que o céu fique dessa cor. Então, de novo, se isso não é uma coisa típica de um cientista, né, me digam vocês, ou seja, é algo que realmente não é comum para ter. Vejam que ele não tinha nenhum instrumento, não tinha um microscópio, uma coisa, não tinha nada. Era só cabeça e observação. Né? Na botânica, de novo eu falei, qualquer coisa que ele fazia aqui, essas plantas, ele estudava primeiro todas as plantas, fazia os desenhos, olhava como eram feitas os galhos, as flores, etc., e depois pintava. Por isso que o quadro demorava 4, 5 anos, nunca era acabado, as pessoas reclamavam porque falavam que ele não conseguia terminar, etc., etc. Aqui, por exemplo, ele explica como desenhar uma árvore. Então diz que a árvore cresce em determinadas maneiras. Se você lê o que ele está escrito aqui, você fala, bom, mas é óbvio, ninguém tinha escrito, o ramo que cresce na parte inferior. Tem toda uma coisa para você desenhar a árvore. E o que é importante, que vale não somente para a árvore, mas para qualquer coisa, desenhar uma árvore, ou você pode extrapolar, desenhar qualquer coisa, significa, acima de tudo, conhecê-la completamente. Então, se você não conhece isso, você não consegue desenhá-la. Então, desenhar ou pintar nada mais são que ferramentas para aprender mais sobre a natureza. É isso que para ele era fundamental. O desenho era só uma coisa relacionada com o conhecimento, não era só desenhar. Então, isso é que faz a grande diferença do Leonardo. Não sei se vocês sabem que ele também inventou, entre os aspas, mas ele começou a ver a parte da câmera obscura. Já alguns de vocês, não sei se vocês tentaram,
fazer esse experimento. Quando eu era criança faziam isso na escola. Você constrói uma caixa de sapato, bota tudo escuro, bota um furinho pequenininho e aqui atrás você coloca um pedaço de papel fotográfico. E se esse furinho é muito pequeno, você aponta em um lugar, no papel fotográfico vai ser reproduzido aquela imagem que está fora. Mas isso foi ele que, com outros experimentos, começou a pensar que, ovviamente não tinha o papel fotográfico, mas que poderia fazer que em uma sala escura com um furinho, ele tinha do outro lado um telo e conseguia ver a imagem do que estava fora. Foi por isso que alguém pensou que Leonardo poderia ser o autor disso. Essa é uma suposição completamente, não tem provas, mas é uma das coisas que fazem com que Leonardo fique famoso, né? As máquinas voadoras já conhecem as pessoas, que a maioria delas foram construídas e pensadas não para voar mesmo, mas por artistas de teatro que pediam para Leonardo fazer estas coisas que deveriam ser usadas em peças teatrais. Então a maioria dessas máquinas eram para isso, não eram realmente para voar, apesar que Leonardo tinha uma paixão fortíssima para essa coisa dos pássaros, essas coisas. Tá? Aqui uma das últimas coisas é a cartografia de Leonardo, que é impressionante. Essa aqui é uma cidade do norte da Itália que se chama Imola, em 1502, e essa é a mesma cidade em 2016, vista na mesma altura. Se você colocar as duas juntas, se juntam perfeitamente. Só que ele não tinha drones, não tinha nada. Isso aqui é feito tudo a pé, contando, medindo e fazendo isso. Então, essa coisa aqui de cartografia é também uma coisa impressionante para a época. E Leonardo ficou doente no final da vida. Essa aqui é a última imagem que se conhece de Leonardo, e se vocês olham, a mão dele está presa aqui assim, e aí existe uma coisa interessantíssima de tem um italiano que é famoso porque faz patologia médica, ma paleopatologia, se chama paleopatologia, ou seja, a patologia de coisas antigas, múmias, etc. E ele, estudando esse dipinto, diz que isso aqui é típico de quem na época poderia ter um ictus, poderia ter sofrido de um ictus. Não grave, mas suficiente a não dar mais sensibilidade da mão. Então, para Leonardo isso não era tão grave porque ele usava a esquerda também. Então, ictus, desculpa, é o AVC. Ictus é um termo médico, é ictus, é o AVC. Só que é um AVC que não era muito forte de condicionar ele completamente. Mas a mão colocada assim mostra que ele não usava mais isso. Mas isso estava já quase no finalzinho da vida dele. Então ele não usava mais a mão direita, né? Então, o ensino de Leonardo, o que ele ensinou para a gente, né? Então, a ciência deve ser, a parte que está escrito aqui, multidisciplinar, global, e pode estar a serviço do homem para quê? Para um futuro que seja mais inclusivo, porque ele sempre falava que o mais importante para ele era conhecer tudo que estava em volta, mas para o homem, né? Então aqui eu retomo as famosas palavras que usei: curiosidade, observação, sacrifício, fracasso e perseverança. Tudo isso, se você juntam tudo, funciona só se você tem paixão, que é aquilo que eu sempre falo: se uno faz pesquisa é porque ele faz por paixão, não porque a gente vai ficar rico. E na realidade a paixão é aquela que movimenta tudo para ter depois um futuro mais inclusivo e sustentável, aquilo que a gente sempre pensa de fazer, né? Isso aqui é a tomba de Leonardo da Vinci, que aliás não se sabe se está lá dentro, porque ainda tem algumas dúvidas sobre isso. Está sepultado em Amboise, né? E na realidade essa tumba é muito simples, se você vê não tem muita história, não tem uma estátua, não tem nada. E aqui embaixo tem uma frase que ele falou uma vez, dizendo que se come una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire. Ou seja, se você spende bem a sua vida, fazendo a sua giornata, o seu dia, fazendo coisas bonitas que satisfazem você e o resto das pessoas, e vai dormir feliz, tranquilo, assim, uma vida muito bem usada faz com que possa morrer tranquilamente. E no caso dele foi assim, porque a 67 anos ele morreu com uma idade que para a época era muito assim, peculiar. A gente morria antes disso, né? Aqui eu quero mostrar, só finalizando, eu encontrei isso alguns dias atrás, muito interessante, porque as pessoas
pessoas sempre me perguntavam, e a Última Ceia, aquela storia do filme Código da Vinci, blá, blá, blá. Bom, então, apesar de tudo, apesar que o filme é um romance, essa pintura é uma pintura fantástica para outras coisas. Tem códigos aqui dentro? Tem. Não é exatamente aquilo que mostra o filme. O filme mostrava aquela história do VAQ que representava a mulher, etc, etc. Não é isso. Aqui tem uma coisa, quer dizer, alguma das coisas que o pessoal descobriu, porque Leonardo não era tão fácil assim, uma delas é o seguinte, se você presta atenção, tem uma coisa que vocês não notam instantaneamente, mas depois que uno fala, é verdade. Bom, os pães que estão aqui em cima são todos iguais, todos da mesma dimensão. Pô, o pão não pode ser sempre igual, né? São diferentes, mas ele colocou todos igualzinhos. E todos em um espaço tão estranho que sembram bem arrumadinhos. Aí depois tem as mãos, algumas dessas mãos que os caras usam, que também estão colocadas em posições um pouco estranhas. Quando Leonardo pintou essa cena, essa ceia aqui, o padre que tinha dado essa encomenda para ele queria que Leonardo mostrasse a Última Ceia no momento que Giuda fala, quer dizer, que o Jesus diz que alguém de vocês me está traindo é Giuda. Então, eles queriam essa ceia com essa simbologia. Obviamente, Leonardo não quis fazer nada disso, queria fazer outra coisa completamente diferente. E a coisa que ele queria mostrar aqui, inicialmente, era esta união entre o fato do pão, vamos chamar assim, a liturgia entre o pão e as mãos e vamos chamar assim, a figura humana das pessoas que estavam presentes, visto que se estava tratando de uma última ceia. Então, com ele tentou unir, principalmente, a mão com o pão, então a parte, vamos chamar assim, com a parte que era aquilo que depois seria o corpo de Cristo. E o que ele fez, colocando os pães nessa forma e as mãos assim, criou uma coisa musical. Aqui tem uma música escondida dentro dessa coisa. Esses pontinhos representam as notas. E o cara, em 2007, acho, um pesquisador descobriu isso. Se vocês procuram na internet, aqui não fiz porque não sabia se dava para escutar. Se você procuram música segredo, música escondida, na Última Ceia, vocês vão escutar essa música. É uma música normal, não tem nada de estranho, mas é uma música que ele fez para tentar fazer esta união entre a parte do pão e as mãos das pessoas. Então, vejam que aqui é quase uma quarta dimensão que ele usa. É algo que junta, porque usa a música dentro de um quadro. Mas imagina, isso não é código inventado pelo cara que escreveu lá o Código da Vinci. Isso é bastante óbvio, né? Não tem como negar isso, porque qualquer coisa que você coloca aqui funciona como música, né? E a última coisa que descobriram foi o seguinte. Esse é o livro, da música celata, né? Um livro que fala exatamente disso. A outra coisa é o seguinte, se vocês prestam atenção a essas figuras aqui tem Pedro e Giuda, né? Se vocês olham com cuidado, esse aqui é o Pedro, esse é Giuda que tem em mão a bolsa com os denaros. Tá? Só que, se você olha, o braço do Pedro que está aqui, com essa faca, está virado de uma maneira que nenhum humano poderia ter esse troço feito assim. Uma pessoa de patologia falou que isso, para Pedro estar assim, ia ter o pulso quebrado, porque não tem como. Então o pessoal falou, pô, mas Leonardo não era tão idiota de fazer essa coisa aqui. Mas o que aconteceu? Que, como eu falei, a ideia de Leonardo não era fazer isso, não era mostrar a bolsa de Giuda e falar que isso... Porque você vê que as pessoas aqui, os apóstolos, são todos desconcertados assim, falando, o que acontece, como é que é? Um olha outro, diz, mas o que está acontecendo? E o pessoal eram assim, assustado do fato que algum deles tivesse traído Jesus. Mas não era isso que Leonardo queria. Leonardo queria mostrar ali, não esse momento. O momento do qual o Jesus fala, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. E os apóstolos falam, não, esse aqui é um maluco, não está falando sério. É um cara que está completamente, assim, não está falando nada de normal, não estou entendendo o que está falando. Porque ele queria mostrar exatamente esta parte do humanismo, do fato do homem
e como se coloca na frente de coisas que ele não entende. Então o cara estava lá assim, só que para os padres isso era absurdo. Fala, não, eu não quero nem saber. Você me deve colocar Judas lá com dinheiro. Então Leonardo falou, tá bom, então vou ter que corrigir a minha obra. E aí aqui, isso aqui era como era originariamente, ou seja, Judas tinha a faca, mas não é porque Judas, a faca era para matar alguém, era só porque estava usando para cortar pão, para comer. E Pedro estava com uma mão aqui e outra mão que estava normal, ou seja, não tinha, esta parte aqui foi modificada. E aí, a mão que Judas tem para cá virou uma mão do Pedro. E Judas, ele desenhou, tanto é que é mais claro aqui, porque ele pintou em cima a mão do Judas com o bolso. Então ele se autocorrigiu por razões de dinheiro, porque senão ele não iria ser pago. então ele teve que... Ele deixou como estava, mas teve que fazer esse tipo de coisas para sobreviver, né? Então, é uma coisa bem interessante. E aí finalizo com o que fala o Vasari, que é um histórico importante da época, que diz que no curso normal dos eventos, muitos homens e mulheres nascem com vários talentos e qualidades incríveis, mas ocasionalmente, né, de uma maneira que transcende a natureza, uma única pessoa é maravilhosamente dada pelos céus de beleza, graça e talento em tal abundância que ela deixa os outros homens para trás, que é exatamente o que aconteceu com Leonardo. Todas as suas ações parecem ser inspiradas, e de fato tudo o que faz claramente vem de Deus, em vez da arte humana. Só para dizer que ele era acima de qualquer outra coisa, né? Então é uma coisa que realmente é bem interessante. Então, obrigado, desculpem uns 5 minutos a mais, que eu peguei de vocês. Pode. Inclusive os outros, não tem? Ah. Uhum. E veja que eu não é que conheço toda a vida dele, é? Se aconteceu o seguinte, esse dono ele sempre mandava alguns caras, faça isso, faça aquilo. Ele pediu para o Leonardo desenhar o rostinho, né? Quando o Leonardo desenhou o rostinho dele, ele disse, tudo bem, eu vou deixar de pintar. Minha pergunta é o seguinte, ele já perfeito naquela idade, ele tinha 17. Sì, no, ma se ele começou na bottega, naquela loja do Verrocchio. E ele começou, o Verrocchio, essa é uma das coisas que se diz, que Verrocchio deixou fazer uma anjo dele, e quando ele viu, falou, se ele faz assim, então eu não vou pintar mais, é melhor ele fazer. Mas pode ser uma lenda. Muitas coisas, como eu falo, essas pessoas importantes, assim, começam a ser, entre lenda e história, é difícil de entender. Provavelmente sim. Provavelmente. No caso do Verrocchio, você olhando a pintura, você vê que... Dá para ver uma diferença monstruosa. O trabalho de Leonardo é diferente. É muito diferente. Muito diferente. Eu falei no início, porque assim, na realidade ele era ambidestro, ele escrevia tanto de esquerda que de direita. Então, tem algumas coisas que dizem que ele escrevia em modo contrário para evitar que as pessoas entendessem, mas hoje em dia a maior parte das pessoas pensa que se você pegar um canhoto, eu tenho um amigo meu, um colega lá na PUC que é canhoto, e quando eu olho ele escrever me dá um senso de... É muito difícil pensar que ele vai de esquerda para a direita com a esquerda, né? Então, para um canhoto é muito mais fácil ir de direita para a esquerda. Então, se você tem muita fluência a escrever assim, é fácil. Eu não consigo, mas um canhoto que aprende desde o início, imagina que ele não teve estudos clássicos enfiados. Então ele era um autodidata. Então para ele era muito mais fácil, começou a escrever assim como uma criança. Você de repente começa a falar de uma certa maneira e continua a falar assim. Então ele começou a escrever à esquerda, da direita para a esquerda. E aí continuou para o resto da vida. Não é ao contrário, é porque você escrevendo assim você não consegue ler. Se você lê do outro lado você não consegue ler. Pensa um minuto, entendeu? Oi. Olha só, por coincidência hoje, eu estava na internet vendo lá os trabalhos e caí numa tese, numa parte chamada Abdala, mas eu acho que não é o daqui, que é orientado pelo Adalberto Fazio. Aí eu estava interessado no conjunto, eu fiquei olhando. Aí eu vejo que logo na primeira página dele, tem uma citação, vou ler para você. Aprender é a única coisa que a mente
se cansa. Nunca tem medo e nunca se arrepende. Essa frase... É, de Leonardo, é verdade. Sim. Por que em italiano é Gioconda? Porque no, perché? Perché Mona Lisa é Gioconda perché vem da atribuição de quem era essa figura. Então, tem uma parte dos históricos que dizem que a figura era de uma certa mulher que era esposa de um cara que se chamava do Giocondo. E aí chamou de Gioconda. Aí outra parte que diz que essa aqui é Lisa dos, e não me lembro di che outro sobrenome, e aí era Mona Lisa perché significava signora Lisa. Então, não se sabe qual das duas coisas. Tanto é que hoje no sentido, nesse período, dizem um cara que descobriu o lugar onde esta mulher está sepultada. E aí começaram a pensar se podiam pedir autorização para abrir, para ver quem era, porque no final se descobria quem era esta benedetta mulher. Mas isso se você olhar, é pouco importante para aquilo que para Leonardo significava. Era só uma desculpa para representar uma mulher, homem, quer dizer, a ideia da complexidade da vida. Como é que você sabe que ela morreu 2 anos antes? Isso está escrito. O Vasari, quando fala essa coisa do tratado da pintura, etc., ele escreve que esta mulher com qual Leonardo, etc., tinha morrido 3 ou 4 anos antes que ele finalizasse. Não, ele que fez, ele já tinha visto ela, você lembra que ele fazia sempre de desenhos e depois ele pintava naquela memória que ele tinha, no sentido. E não é, como eu falei, esta em particular não é para ele, essa coisa é importante, essa pintura para Leonardo era tão importante que ele nunca devolveu para o dono, ele sempre levava com ele até lá quando ele morreu, até França. Por isso que nós italianos estamos bravos porque está lá na França, mas a ideia é que na realidade não porque eles roubaram muita coisa, mas isso aqui foi por uma razão muito particular, que ele chegou lá no castelo com ele, porque ele queria essa pintura para ele, então para ele era muito importante para o significado que ele deu a essa pintura. Sim. Nesse evento que você contou da pintura do Leonardo que desapareceu, que queimou, etc., me contaram na Itália, aliás, foi um arquiteto que trabalhava em Milão, que A Battaglia di Anghieri si chiama. Que, ao mesmo tempo, o Michelangelo estava fazendo... Do outro lado. Isso é verdade ou É verdade, é verdade. E aquela outra funciona, está lá. aquela função. A outra está. Esta do Leonardo, que foi destruída, depois naquele mesma parede foi pintada uma outra coisa em cima, que não me lembro agora quem é que pintou isso. E o cara que pintou foi assim muito delicado a botar uma mão de uma coisa branca, de uma tinta, para tentar preservar ao máximo aquilo que o Leonardo tinha feito lá embaixo. Apesar que eram só rabiscos, porque não tinha mais nada, entendeu? Mas é verdade, está do outro lado, tinha a dela de Leonardo. Você queria falar alguma coisa, não? Não, é essa questão, depois de muito tempo, há uma certa nebulosidade no que o cara fez, as versões. Exatamente. Mas aqui é cheio de coisas assim. Então, por exemplo, vários casos você citou aí muito interessante, por exemplo, Toque, né, de colocar Deus como um cérebro. E na interpretação a posteriori, ele deixou alguma coisa escrita que depois... Não, não. E várias outras Não, não, eu sei. por exemplo, os tendões, ou mesmo a música. Tudo isso parece um pouco... Parece, mas tem coisas que parecem muito assim artificiais, ou pelo menos pensadas depois. Mas, por exemplo, isso da representação dos órgãos e das coisas é testemunhado, tanto é que foram esse livro, se você procurar, são 2 pesquisadores de Campinas que fizeram essa coisa, e é documentado da escritos desse pessoal que quando dissecava cadáveres, eles falavam que algumas das imagens eram feitas em quadros, aí não se sabia onde. Se você olha a Capela Sistina e você presta atenção em determinadas coisas, nesse livro, os 2 que são 2 médicos, foram atrás de tudo e compararam as dimensões, as coisas. Se fosse uma coincidência, pensada depois, é muito particular. Na verdade, não tem nenhum escrito. Não, porque não podia ser, eles não podiam deixar nada desse tipo, mas, por exemplo, tem uma parte do pulmão, tem uma veste de um cara, que se você recorta esta veste e pega a maneira como eles fizeram determinados riscos, é exatamente o pulmão. Então,
Aí você vê o pulmão, os tendões, o cérebro, aí tem um outro pedaço que mostra a carótide aqui. Então, seria tudo é possível que uno possa ter inventado isso a posteriori, mas é realmente muito particular. A música pode ser, mas também ali, o cara botou isso, você pega essas notas e escuta e dá uma melodia normal, assim, pode não ser, mas que é coincidência, é muito... E ele tinha esta ideia de combinar música, pintura, ciência, essas coisas. O Leonardo tocava, não me lembro quais instrumentos agora, mas ele tocava. Então era um cara que conhecia a música também. Então não é tão estranho que isso possa ter acontecido. O status histórico dessas coisas era aceito? Isso aqui do livro que te falei, da música, sim, pelo historiador, sim. Aquele, por exemplo, do V, que mostra no filme Código da Vinci, não. Não, é tudo bem, mas também o livro, ele fala que... É porque se você prestar atenção nessa coisa aqui, tem um V aqui, essa coisa triangular aqui invertida, que representaria o símbolo feminino, ao contrário do masculino que é assim. Mas isso sim que eu acho um pouquinho mais exagerado, né? Aqui no Código da Vinci, por exemplo, aquela mão de Pedro também é estranha. É muito estranha, porque assim com essa aqui, né? Essa mão aqui. Então, o Código da Vinci, o livro, é curioso porque várias coisas se encaixam com a pintura. Todas essas interpretações se encaixam. Então é difícil você dizer o que é. Tem algumas coisas aceitas, algumas não, então acho... O desenho que você fez, que disse que seria original, não é dele, não? Não, esse é um histórico que fez esse... usando um patologista médico e outras pessoas para tentar... e outra coisa, aqui não mostrei, mas tem imagens em radiografias que eles fazem, para ver as possíveis mudanças. Então aqui eles já colocaram isso, e viram que esta parte aqui é a parte mais, vamos chamar assim, usada, mais arruinada. Tanto é, ali tem o Vasari, que é o histórico daquela época, que diz que quando porque essa aqui, não sei se vocês se lembram, que está tão bonitinha assim, porque foi restaurada agora. Se você vai em Milão, você entra 10, 15 pessoas de cada vez e tem que fazer uma reserva para entrar, é uma história complicadíssima. Foi atingida, mas eles tinham aberto uma porta nesse dipinto. Os padres, porque isso estava na mensa, no reflettório dos padres, e eles tinham aberto uma porta para passar. Então você entrava quebrando o dipinto atrás, uma coisa absurda. Mas o Leonardo, usando esta técnica de óleo, tinha feito uma coisa que não era para fazer no affresco, e esta parte começou a se degradar muito rapidamente. O mesmo Vasari falou que depois de alguns dias já estava degradada, e ele fala que o ponto mais degradado era exatamente o ponto onde estava Giuda, que era aqui. E por que isso? Perché ele tinha già rifatto questa parte, refeito in una maniera che non era para tocar. Então, era essa parte aqui praticamente, entendeu? E você, se olha com mais atenção, esta mão aqui é muito menos bem feita de outras coisas. Tem um monte de detalhes que o cara que estuda vai entender. Quer dizer, eu te falei, uma pessoa que começou a ver isso agora, mas tem gente que faz isso há anos. Então... não, tudo bem. Bom, eu queria agradecer e só comentar o seguinte: teremos uma outra apresentação, não é para competir, não. Mas pode ser, ele é muito mais... O Marco Perona e o Marco Luquezzi são dois barcos, e a gente vai estar competindo. Mas o outro é apenas o... Como é que é? Ele é presidente da Academia Brasileira De Letras. Então... Exatamente. Então ele com certeza é mais bem preparado que eu para esse tipo de coisas. E eu acho que daria para falar muito mais, né? Todos os estudos, os desenhos, e toda a história desses desenhos foram perdidos, né? Depois encontrados. Esse desenho que a gente vê, ficaram escondidos. Qual desenho se fala? Não, alguns estão dentro dos códigos, os famosos, aquele código Windsor, o código Atlântico, aquele que foi comprado pelo Bill Gates, que dizem que depois foi digitalizado, etc. São códigos que têm mais de 1.500 páginas, e são todos desenhos preparatórios, outras coisas. Algumas coisas foram, quer dizer, o que a gente vê hoje é o que chegou para nós, mas tem coisas que certamente foram perdidas. Ele andava com aquilo lá. Andava sempre, ele quando se mudava de um lugar para outro tinha tudo com ele. Tinha tudo com ele. Entrou com ele, depois que o Leonardo morreu, depois passou por Napoleão.
Mas ele estava dizendo, mas essa coisa que ele fazia, sim, come um pintor hoje, ele tem as suas coisas, ele pinta e botava lá dentro, então tinha os seus escritos, que eram aquilo que ele usava para entender a natureza e também fazer dipintos. Porque esses quando uno pensa que o cara iria pintar, come Raffaello, Michelangelo, né? Você lembra a Capella, essas coisas, não é que o cara chegava ali e falava, vou pintar aqui, não é assim. O cara tinha aquilo que se chamava os cartões, né? Que era aquele pedaço assim que o cara desenhava em cima, que era tudo feito, chegava os ajudantes, botavam as coisas lá, penduravam, aí começavam a fazer ti assim para dar os pontinhos, depois tiravam e aí começava a pintar. Então, tudo isso é uma preparação grande, não era uma coisa assim, não é que começa a pintar assim, é difícil, não é fácil. Não, perché uno pensa che o cara chega lá e pinta, não é assim. É um estudo de muito... exatamente. Por exemplo, tem algumas coisas que a gente vê aqui. Esses caras aqui, ele foi o primeiro a pegar pessoas da rua como modelos, que foi o Caravaggio que teve muito sobre isso, né? Mas Leonardo começou a fazer isso, Caravaggio veio depois. Como chama? Ele pegava essas pessoas na rua, em bordéis, em outros lugares, para fazer as coisas. E aqui também uma coisa que não se sabe, mas dizem que quando ele começou a pintar Giuda, o cara falou, mas você já me conhece? Aí o Leonardo falou, não, sim, você me usou já para fazer Cristo. Aí falou, então, e aí agora eu vou fazer Giuda. Porque ele já tinha envelhecido e ele usou como Giuda, entendeu? Então, quer dizer, tem muita coisa divertida, mas que pode até ser verdade, porque imagina, o cara usava sempre mais ou menos o mesmo ambiente, então pegava um cara que estava no barzinho lá, o cara que estava no ristorante, etc., e era aquele. A vida deles era essa. Bom, gente, obrigado pela... Falsa cultura. É que a Mona Lisa de Gioconda foi roubada na primeira década, primeira e segunda Per un italiano. por um italiano. Perché dizia che era nossa, Queria devolver. ovviamente. Os italianos não são nada possessivos. No. Mas, Já tem tanto. Já tenta. mas o interessante é que a acusação caiu sobre os cubistas e Picasso. Sì. Né, que achavam que eles tinham roubado a Mona Lisa, porque aí daria mais valor às obras deles. E o comentário é o seguinte, então, se você quer esconder alguma coisa, roubar alguma coisa, vai no livro, pega, que ninguém vê. Esattamente. Mas é engraçado. Eu posso fazer uma pergunta só a você, não precisa nem responder agora. Ah, não responde, que bom. Existe o Leonardo influenciou todo mundo. Ah. O primeiro grande influenciado dele foi Rafael. Pinturas fumadas e tal, Tiziano, Tintoretto e tal. Agora, é engraçado, ele não influenciou o seu rival. O Michelangelo. Mas são técnicas. Mas são... Mas os outros também tinham, mas não tem isso. O Michelangelo não usa fumado. Não. É tinta a óleo, é uma coisa que começa... É com Leonardo. Acho que também ali depende muito dessa rivalidade, dessa ideia de não querer fazer o que o outro faz. Bom, gente, muito obrigado. Ah, sim. Não, pensava que ele falasse. Não, estava fazendo assim. Então, obrigado. Eu quero falar com você mesmo. Valeu. Vou fechar aqui.